Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. É o nosso episódio 20, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é os 10 mil deles. Aqui a gente coloca a mão no fogo e conta pra você se machucou muito ou pouco, se queimou demais ou nem tanto, porque este reality traz os dramas e as alegrias de se investir na Bolsa de Valores. Aqui ao meu lado, eu sou o Leonardo Levati, jornalista, um cara curioso que quer entender melhor esse universo, e ao meu lado um cara que entende bastante desse universo e traz pra gente aqui as principais flutuações do mercado, Carlos Castrucci. Salve, Carleto! Fala, Léo, mais uma semana azeda aí, vamos explicar o que aconteceu e pra onde a gente vai. Faltou açúcar nessa semana, né? Vamos pros destaques de hoje. Ladeira abaixo! Nossa grana caiu! Só pra variar um pouquinho. Gente, eu tô triste. Voltamos pra casa dos 11 mil reais. 11.950. Tá ali nos 12 mil, mas recuamos. Na carteira deles a gente explica. Hoje você vai entender no Beabá da Bolsa o que é beta. Não é alfabeto grego, não. Tem sentido e você vai descobrir por quê. Tem também Ibovespa. Já que a realidade tá mais doída que injeção, preparamos a sua dose de humor. É mais um episódio do Reality Cast que faz o seu tempo render. Vem! A carteira deles. Carlos Castrucci. A nossa carteira recuou 1,8%. R$ 11.950 é o que temos neste momento. E eu só consigo ficar um pouquinho feliz porque, apesar da perda, batemos o Ibovespa! A Ibovespa recuou 3,1%. Nosso recuo é bem diferente do que houve no Ibovespa. O Ibovespa operando aí a 97.012 pontos no balanço da semana passada para essa, e o dólar, hein? O dólar tá baratinho aí, ó. Quer ir pra Disney? Agora é a hora! Beleza! Crescimento de 5,9%. Dólar operando a R$ 5,57. Se vira aí para fazer o balanço da semana. Bom, até fazer uma confissão aqui que o Léo tava querendo me bater hoje, que ele viu que o nosso dinheiro caiu abaixo dos 12 mil reais. Ele tá muito mal acostumado, mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho do que aconteceu. Bom, o mercado ele continua estressado, né? Estressado e volátil. E explicando de novo o porquê, eu vou enfatizar essa expressão que eu gosto muito. O mercado não gosta de escuro. E o período que a gente está vivendo tem muitas indefinições, principalmente no cenário externo. A gente tem a eleição americana chegando com um cenário completamente indefinido. A gente tem esse risco crescente de segunda onda de Covid em alguns países, principalmente da Europa. E aí o mercado precisa saber, primeiro, se essa segunda onda vai acontecer ou não. Se acontecer, qual vai ser a reação dos governos ou não, entendeu? É muita incerteza em cima disso. Além disso, ainda tem uma discussão muito grande em cima da recuperação dos países pós-Covid, se ela é muito dependente de mais estímulos financeiros, né? Mais injeção de dinheiro, juros ainda mais baixos. Se você colocar aqui com detalhes, veja como são valiosas as evidências que o Carlos traz. Na eleição americana, uma eventual vitória de Joe Biden, devolvendo o poder aos democratas, vai trazer impactos para o mercado que hoje o mercado está com dificuldade de precificar. Havendo a manutenção do Trump, já se conhece mais a linha do Trump, é possível prever melhor o que vai acontecer. É um cenário possível. A segunda onda está muito clara na explicação do Carlos, e essa questão dos estímulos dos governos, há um limite aí do tipo a conta fecha, né? Os governos todos, mundo adentro, injetaram muito dinheiro na economia. Num eventual segundo momento da Covid ou com as economias internas não reagindo, será que eles vão continuar lançando mão desse tipo de recurso? Como essa conta fecha? De fato, muitas indefinições. Exato, e essas indefinições devem continuar nas próximas semanas, até que a gente tenha mais respostas do que perguntas, né? Agora são mais perguntas do que respostas. Bom, trazendo isso para o resumo do mercado. O S&P, que é um dos principais índices americanos, terminou a semana em queda de aproximadamente 3,5%, já uma queda de quase 10% daquele ponto máximo que foi atingido há 2 a 3 semanas atrás. O dólar subiu rapidamente para o patamar de 5,57, ele estava comportado nas últimas semanas, né? Mas agora teve uma porrada grande para cima e subiu indo quase 6% em uma mesma semana. E o Ibovespa acabou acompanhando
as bolsas externas, né? E caiu também esse 3,1%. E é legal detalhar, não é difícil de você entender essa pressão cambial pela qual o Brasil passou em função disso que o Carlos está descrevendo. Essa evasão de capitais, ela costuma ser comum em economias mais fracas frente a economias mais fortes. A mais forte do planeta, ainda que a China tente fazer frente, é a dos Estados Unidos. Cenários de aversão a risco levam dólares para lá. Dólar saindo daqui, choque, portanto, da oferta. A oferta do dólar diminui, o preço dispara e o real apanhou bastante. Tem o outro lado positivo, os exportadores, sobretudo de commodities, costumam gostar desse cenário porque a venda é negociada em dólares. Mas a questão é complexa para a gente ficar ligado. E teve também outras questões, por exemplo, uma certa investigação jornalística aí, né, Carlos? Perfeito. No início da semana teve uma investigação jornalística que apontou que alguns dos principais bancos globais, como o HSBC, banco inglês, por exemplo, movimentaram mais de 2 trilhões de dólares de fundos ilícitos durante os últimos 20 anos. E no curto prazo, isso impacta os preços dos bancos ao redor do mundo, inclusive dos bancos aqui. Os bancos daqui não têm uma relação com esse problema, mas os preços deles também foram fortemente impactados ao longo dessa semana e caíram na média ali 4,5%, ou seja, os bancos recuaram mais uma vez, além do que foi o recuo do Ibovespa. A que a gente pode atribuir essa relação que não é direta, mas acaba impactando os bancos daqui? Você classificaria como um efeito manada, assim, do tipo, puxa, os bancos principais ou alguns dos principais mundiais foram impactados na investigação, banco não é uma boa, deixa eu sair desse player de setor financeiro. É possível esse tipo de leitura? É possível, você tem que imaginar que assim, a gente que está no Brasil, a gente sabe o que é banco brasileiro, o que é o mercado bancário brasileiro e sabe que ele é diferente do mercado bancário no restante do mundo. Mas para quem está lá fora, que opera bancos, quando ele vê uma notícia negativa de bancos, ele não decide vender banco na Europa ou banco nos Estados Unidos, ele decide vender bancos de uma forma geral na carteira. E aí você inclui os bancos brasileiros também. Essa é uma forma de enxergar. Perfeito, perfeito. Mais destaques aí, Carlos. Bom, trazendo para o Brasil, a gente teve o relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central. E aí vem notícias positivas domésticas, tá? Primeiro a gente tem uma melhora nas projeções de crescimento do PIB, devido às surpresas com alguns indicadores econômicos. Essa projeção passou de uma queda de 6,4% em 2020 para uma queda de 5% no PIB. E com um crescimento já em 2021 de 3,9%. Ainda em uma das entrevistas dos membros do Banco Central, espera-se que o PIB retome o nível pré-Covid em 2022. Caso isso ocorra, é bastante positivo para o país. Não, é aquela história, né? 1% de diferença quando a gente pensa em PIB é muita coisa. A contração de 6,4% passando para 5% já sugere uma resposta que o Brasil deu do ponto de vista econômico a um ano tão difícil quanto esse, a ponto de animar muitos dos brasileiros, dos investidores, enfim, de ver a economia dentro do possível reagindo mais do que se esperava. Vamos ver se em 2022 isso se confirma, há muito tempo até lá, mas são projeções para deixar no radar. E quando a gente fala de inflação, por exemplo, projeções de inflação, teve alguma novidade essa semana? É possível destacar isso? Vem mais uma pontuação positiva para o Brasil aí. As estimativas do Banco Central para a inflação de 2020 até 2022, ou seja, nos próximos 3 anos, está abaixo do centro da meta. Ou seja, isso sugere que aquele aumento de preços que a gente viu no último mês, principalmente do arroz, por exemplo, foi algo pontual e que não deve ser sustentado. E com isso, o Banco Central sinalizou que consegue e deve manter um patamar de taxa de juros, a taxa Selic, mais baixa por um período estendido de tempo. Perfeito. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a enfaticamente dizer isso, né? Não temos uma inflação alta generalizada nos preços. O que há é um choque de demanda em cima do arroz e de um ou outro alimento ali, pontualmente, em função de um cenário que ele destrinchou. Mas, de fato, a julgar por essas projeções, é possível dizer que a inflação no Brasil está controlada e não parece se descontrolar tão cedo, o que é muito bom, especialmente num país cujo passado histórico tem relação com problemas de hiperinflação. Vamos para a nossa carteira, a empresa que mais cresceu? Não é possível. É isso? Não, peraí. Eu não uso óculos, mas não, presta uma lupa aí, não é possível. São essas 3 letras aqui? O quê? Cresceu 19,8%? Não é fake news? Maestro, música, por favor.
loucura, cara. Eu tô emocionado aqui, cara. Não é possível. Quase 20%. Não, fala aí, Carlos, o que acontece? Aí, bobesta, quero ver você brincar com o meu IRB aqui agora. Mas vamos lá. Assim, o IRB, ou a IRB, né, como você preferir. Polêmico, né? Como é que chama isso? Quando a pessoa tem o sexo masculino. Hermafrodita. É empresa hermafrodita. Só aqui na carteira deles. Então a IRB ou o IRB... Ela deu uma porrada pra cima em 3 dias, assim, foi algo surpreendente, eu não esperava. E veio muito pautado em 2 pontos principais. O primeiro, aqui em ordem cronológica, foi a divulgação dos dados operacionais de julho, onde a gente viu uma melhora expressiva com relação ao segundo trimestre. Ainda teve um prejuízo, mas um prejuízo leve. A gente teve uma surpresa na emissão de prêmios, ou seja, a receita veio acima do que estava se esperando, e isso já trouxe uma reação positiva para o IRB. Somado a isso, a gente teve a entrevista do presidente do IRB, do CEO, com o Café com Ferri, e lá ele enfatizou que, primeiro, a empresa está sólida financeiramente e não corre risco de falência. Segundo, para resolver o problema de liquidez regulatória, vai ser muito mais simples do que as pessoas imaginam. E isso trouxe uma confiança para o mercado, para uma empresa que já estava com um preço de empresa que estava para falir, tá? Baseado nos valuations de IRB. Então, de certa forma, o otimismo retomou para a IRB e teve uma reprecificação muito rápida. Então foram altas assim de 6%, 8% e 12% em 3 dias consecutivos que fizeram ela brilhar na nossa carteira nessa semana. Tô emocionado ainda aqui porque eu não esperava. Eu não esperava, mas eu vou me recuperar. Agora, para de cair, hein? Vê se para de cair, IRB. Não vai me sacanear. E no próximo episódio, na empresa que mais caiu, IRB. Não, pelo amor de Deus, hein? Agora só pra cima o que tomou de porrada a IRB aqui. Tadinha da IRB, do IRB, do IRB, pra confundir mais ainda. Que beleza. Vamos falar agora da empresa que menos cresceu ou decresceu. Ela já chegou a transitar aqui no nosso programa em algumas ocasiões. Às vezes como uma grande alta, às vezes como uma grande baixa. E nesse caso é grande baixa, um recuo de menos... O recuo já é menos, né? Ih, garoto. Então, recuo de 8,6% nas ações da Cielo. Por quê? Não tem nenhuma explicação específica aqui para dar, tá? A Cielo caiu, acho que muito por conta do pessimismo com o sistema financeiro de uma forma geral. Então, a Cielo, que é uma empresa que já conta com pessimismo, acabou sofrendo mais do que o Ibovespa nessa semana. Mas a gente não tem nenhum caso específico sobre ela para comentar aqui, tá? Perfeito. Por outro lado, nós temos muito a comentar sobre uma integração, vou chamar assim, de Localiza e Unidas, que chamou muito a atenção do mercado. Se você quiser aqui um palavreado mais técnico, o que aconteceu foi uma incorporação de Localiza e Unidas. E eu quero lembrar a você que nós temos na nossa carteira a Movida. Você está lembrado, essas 3 empresas, elas têm frotas de carro que elas disponibilizam para aluguel. Naturalmente que essa aproximação entre Localiza e Unidas afligiu muito aqueles que tinham papéis da Movida, que é o nosso caso. Carlos Castrucci, que incorporação foi essa, como ela impactou o mercado e como é que a gente, tendo Movida na carteira, pode ler tudo isso? Bom, vamos lá, vou seguir aqui uma linha de raciocínio, primeiro só trazendo brevemente uma explicação sobre o mercado de atuação dessas empresas, né? Essas empresas, elas atuam no segmento de aluguel de veículos, tanto para pessoas, que eu vou chamar de RAC aqui para facilitar na explicação lá para frente, que é aquele aluguel quando você vai no aeroporto e aluga um carro, aquele aluguel padrão. E na gestão de frotas para empresas, que é quando você aluga vários carros para uma empresa e vai fazendo a gestão dela, manutenção e assim em diante. E essa categoria eu vou chamar de GTF, tá? Então RAC para aluguel para pessoas e GTF para gestão e terceirização de frotas. Bom, o mercado de mobilidade, de certa forma, aqui eu vou trazer uma perspectiva mais ampla, ela tem perspectivas promissoras de crescimento e pelo uso de mobilidade cada vez mais como serviço, né? Que vai na linha de aluguel de veículos e menos com aquisição de bens, que é na compra de veículos. Isso tanto para as pessoas quanto para as empresas. Quer dizer, em vez de eu aportar uma grande quantidade de dinheiro, de recursos para comprar um veículo, eu vou lá e alugo. Há essa perspectiva de que vai ser algo cada vez mais comum. E esse é um mercado onde a escala importa, né? Exato, é um mercado onde o tamanho da empresa importa muito. Primeiro para negociação
de preços de compra de veículos. Depois é para você estar presente em diversas praças e conseguir a força da marca, tá? E além disso, o que também importa muito é a eficiência operacional da empresa e a velocidade no giro do ativo. O que eu quero dizer com isso é a velocidade e a capacidade de vender bem os carros, logo quando eles completam 1 ano de uso, entendeu? Isso, assim, é uma sacada, né, dessas empresas, porque elas compram uma frota gigante de carros, conseguem praticar um preço muito baixo, porque estão comprando a rodo, e passado 1 ano, revendem com um valor que não só compensa o que elas aportaram para conseguir essa frota de carros, mas como também gera lucro. Então, assim, nas duas vias é algo rentável para a modalidade das empresas. E o que chama atenção, você estava falando, né? A Localiza é a maior empresa do setor em RAC, ou seja, em aluguel de carros para as pessoas, e também no agregado. Enquanto a Unidas é o maior player quando a gente pensa nas empresas. Dá para dizer isso? Perfeito, por isso que essa transação ela é muito relevante. Você forma, assim, de certa forma, um monstro no mercado de locação de veículos. Para vocês terem uma ideia, juntas as empresas vão se tornar uma gigante do setor com quase 500 mil de carros e crescendo, né? Não é que eles vão parar por aí, com mais ou menos 65% de participação de mercado de RAC, ou seja, todos os carros alugados para as pessoas, 65% são deles. E 30% em gestão e terceirização de frotas. Então você vê que é uma concentração já relevante do mercado. Quando a gente vai para a matemática, a gente notou, você estava me contando, que os acionistas da Localiza vão ficar com 77% dessa nova empresa aí, dada a incorporação entre as duas. Enquanto os acionistas da Unidas ficam com 23%. Perfeito, esses foram os termos do negócio, tá? Então, como é uma incorporação, a empresa é a Localiza, né? A Unidas é como se fosse engolida pela Localiza. E os acionistas atuais da Localiza ficam com 77% desse total e os da Unidas com 23% desse total. Bom, agora eu vou trazer um pouco dos impactos, tá, do negócio. Já falando do mercado e falando do negócio em si, primeiro que é importante a gente olhar aí como brasileiro é o impacto para o consumidor. Isso, na minha visão, é ruim para o consumidor, tá? Por quê? Porque antes você tinha 3 opções relevantes para alugar veículos. Então, quando você ia para o aeroporto, você via lá que você tinha o quiosque da Movida, o quiosque da Unidas e o quiosque da Localiza. Agora você vai ter 2 só. E se tiver 3, mesmo assim 2 vão praticar mais ou menos a mesma coisa, né? Concorrência é sempre um bom negócio para o consumidor. Aí ele consegue comparar preços, comparar condições e tomar a escolha que para ele é a mais adequada. Bom, agora falando do impacto para as duas empresas aí, Localiza e Unidas. É um impacto super positivo para eles, né? Porque você cria uma gigante com grande complementariedade de negócios, né? Porque o RAC é muito forte na Localiza e o GTF é muito forte na Unidas, então você junta os dois e isso faz sentido. Ataca duas frentes, aluguel de carros para pessoas, aluguel de carros para terceirização de frotas pensando em empresas. Parece ser um golaço mesmo entre as duas. Perfeito. E você tem mais força de negociação com clientes e fornecedores. Você consegue ser mais um price maker do que um price taker, ou seja, você faz preço, você não absorve os preços que os clientes estão dispostos a pagar. E com os fornecedores você consegue negociar cada vez mais desconto na compra dos veículos, né? Além disso, a gente tem a capacidade, e é o que toda empresa que se funde ou que tem uma incorporação espera, que é a captura de sinergias operacionais. O que é isso? É a centralização da administração em uma só, entendeu? É a redução de duplas funções, então você tem 2 pessoas fazendo a mesma função, agora você vai ter uma só. Tudo isso reduz o custo no agregado para uma mesma receita, isso tende a aumentar a margem da empresa. E esse é um lado que também é dramático. Toda fusão, toda aquisição, ou mesmo incorporação, como é o caso, tem um lado que é de drama. Então você naturalmente tem enxugamento de algumas vagas que estão redundantes. Você tem 2 pessoas para fazer a mesma coisa. Você não precisa mais das 2 pessoas. Esse é um outro lado que, claro, vai impactar aqueles que trabalham nas empresas. Sabemos disso e registramos aqui também. Agora vamos falar dos riscos, porque é importante mensurar esses riscos. Quais são os riscos que existem, Carlos? Então, não são só maravilhas em uma incorporação de empresas, né? A gente tem diversos riscos. Dentre eles, a gente tem, primeiro, o choque de cultura entre as empresas, né? São 2 empresas com culturas corporativas diferentes. E isso pode dificultar e atrasar o processo de integração entre as empresas. Esse ganho de sinergia pode chegar em um tempo mais longo do que se espera, entendeu? Então, esse é um primeiro risco. O segundo risco
é que a operação cria uma gigante com alta concentração de mercado no setor. E a transação, por conta disso, pode acabar sofrendo restrições no CAD, que é quem defende, de certa forma, os consumidores, né? O órgão que deveria defender os consumidores dessas concentrações que acabam impactando negativamente os clientes do serviço. Na sopa de letrinhas aqui, CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aí, dificilmente, em função disso que você está colocando, o negócio seria concluído caso alguma restrição fosse imposta. Agora vamos pensar para a Movida, que acaba sendo a grande concorrente de Localiza e de Unidas. A primeira leitura eu sei que foi negativa, porque eu acompanhei a reação de mercado. Conta mais, Carlos. Perfeito, assim, agora vem a parte que interessa pra gente, né? Exato. Assim, a primeira impressão foi negativa, porque quando você percebe que você está criando um concorrente ainda mais forte para a Movida, você fica com receio e fala, bom, e aí, onde a Movida pode ser impactada, né? E aí que eu sempre gosto de entrar e falar, antes de tomar qualquer decisão, pensa bastante aonde que poderia vir o impacto, para a partir daí você ver se o impacto realmente existe ou não, ou se pode ser até alguma coisa positiva, né? Então, primeiro aqui, quando a gente analisa a fundo os potenciais desdobramentos, aparentemente o negócio acaba sendo positivo para a Movida e não negativo. Positivo? Você vai me explicar por quê? Porque realmente a primeira leitura é essa que você falou, negativa. Por que pode ser positivo? Bom, primeiro aqui começando por onde a Movida poderia ser prejudicada caso o negócio saia. O que acontece? É um negócio de escala, concorda? E o aumento no tamanho das empresas incorporadas resulta em uma maior força de negociação de descontos na compra de carros. E isso gera uma capacidade de praticar preços mais baixos no aluguel dos carros, concorda? Como você está comprando carro mais barato, teoricamente você consegue comprar carro mais barato, teoricamente você consegue praticar preços mais baixos de aluguel, e aí o que acontece? A Movida teria que ou abaixar seus preços, perdendo margem, ou manter seus preços e perder mercado, entendeu? Então essa era a primeira leitura que poderia ser negativa para a Movida. Além disso, pelo tamanho dessa nova empresa, da Localiza, essa poderia abrir mão de margem e reduzir preços apenas para prejudicar a Movida, que é aquele famoso dumping que chama o termo, né? Você controla preço, você vai pressionando já com mais poder de fogo para pouco a pouco matar a concorrência. Esses seriam os pontos que prejudicariam a Movida. Bom, vamos para a realidade. Bom, então só para contrapor aqui esses dois pontos. Na realidade, eu fui analisar os preços de compra de Localiza e de Movida no quesito de carros novos para alugar, e o desconto que a Localiza tem na compra de veículos é praticamente o mesmo que a Movida tem hoje em dia, mesmo com um tamanho de frota 3 vezes maior. Ou seja, o ganho de escala já atingiu um patamar onde provavelmente não tem mais como comprar carro mais barato. As montadoras já estão no limite de preço. Então, esse ganho de escala não deve culminar em uma redução de preço de aquisição de automóveis novos pela Localiza agora junto com a Unidas. Já se está no limite do que se poderia atingir do preço baixo na hora de comprar frotas de carro. Portanto, um daqueles riscos não se confirma quando a gente olha para a realidade. E agora falando de dumping, assim, primeiro, se fosse lá atrás, há 2, 3 anos, quando a Movida estava com mais dificuldades operacionais, eu acreditaria nisso. Mas primeiro, eu acho que as empresas já não vão fazer isso e, além do mais, das 3 principais empresas que estavam concorrendo, que é a Localiza, Unidas e Movida, a Unidas é a que praticava uma política de preços mais agressiva para tentar conseguir ganhar mercado. E com a transação, a nova empresa deve seguir as práticas de preço da acionista principal, que é a Localiza. Então eu não tenho muita essa preocupação de dumping agora. Primeiro porque a Movida aguenta e segundo porque quem pratica preços baixos hoje em dia é a Unidas. Então a gente pode até ter um movimento de alta nos preços, que é bom para a Movida e ruim para os consumidores, né? Pontos positivos para a Movida, então. A gente chegou aqui ao cenário mais negativo possível, demos um banho de realidade. Vamos agora para os pontos positivos para a Movida. Bom, começando pelo hack. Antes você tinha que escolher entre 3 empresas, né? Agora, a Movida obrigatoriamente será a segunda opção, entendeu? Então, é muito mais fácil você competir entre 2 do que competir entre 3. Você tem a chance ali, se você considerar um cenário neutro, de 50% de conseguir o cliente, e antes você tinha uma chance de 33%. Então, isso é bom no hack. Perfeito, que é aquele aluguel para as pessoas. E quando o aluguel é para as empresas, terceirização de frotas, o GTF, o que fica positivo para a Movida?
Aqui é melhor ainda, porque o que acontece? Uma empresa, ela nunca vai cotar simplesmente um fornecedor para tomar decisão. Ela sempre cota pelo menos 2, 3 fornecedores. Antes, cotando 2, ela poderia cotar a Localiza e Unidas. A empresa sabe que essas duas são uma só, independente se elas usarem marcas distintas ou a mesma marca. Com isso, elas vão cotar obrigatoriamente a Movida, que é o segundo player, entendeu? Então a Movida vai participar de mais disputas de preço para conseguir clientes na gestão de frota, e isso vai ser positivo para a Movida também, consequentemente. É a mesma história, competir em 2 e não em 3. Carlos, e sobre a percepção de valor que a Unidas passou a ter junto à Localiza e à Movida, o que a gente pode dizer? Bom, primeiro aqui eu vou usar um múltiplo para explicar as diferenças de valuation entre as empresas. E esse múltiplo vai ser o EV/EBITDA que eu comentei em um dos beabás da Bolsa. EV, o nosso valor da firma, que é o valor de mercado, mais a dívida líquida, e você vai correlacionar isso com o EBITDA, que é o lucro antes das mordidas, que a gente pode traduzir aqui como fluxo de caixa operacional, ou seja, a grana que a empresa tem para pagar quem emprestou para ela, os credores, e para os acionistas. Você vai relacionar esses dois dados contábeis para dizer para o nosso ouvinte como é que ficou a fotografia do mercado. De um lado, Movida, nós somos time Movida por enquanto, aqui temos na carteira Movida. E do outro, essa incorporação Localiza e Unidas. Conta, Carlos, tô torcendo aqui. Perfeito, então só para indicar aqui para vocês, quanto mais alta essa relação, teoricamente a empresa tá mais cara, tá? E o que acontece? Então eu vou trazer aqui as 3 empresas separadas e o consolidado dessa empresa nova. A Localiza, que é a melhor empresa, ou seja, faz sentido ela negociar múltiplos maiores, negocia mais ou menos a 24 vezes EV/EBITDA, essa é a relação. Eu vou falar só em vezes agora, não vou repetir o múltiplo. A Unidas, pelas condições de troca, ou seja, pelo negócio que saiu, ela foi avaliada em um múltiplo de 13,5 vezes. Já é bem inferior à Localiza, mas faz sentido porque a Unidas é uma empresa menor e com mais risco. A nova empresa, das duas incorporadas, vai negociar mais ou menos a um múltiplo de 22 vezes. Continua alto esse número. Perfeito. Quando a gente traz para o caso da Movida, ela negocia atualmente a uma relação de 8,5 vezes. É quase metade da Unidas e é quase 1/3 do que é negociado a Localiza, entendeu? Bom, e a Movida, ela é uma empresa boa, bem gerida e que entrega crescimento, ou seja, faz sentido ela negociar a múltiplos mais altos. Com isso, eu acredito que ela tem grandes chances de ter uma expansão de múltiplos no longo prazo, nos próximos anos. Não que ela vai chegar no patamar dessa nova empresa, da Localiza, porque a Localiza é o benchmark, é a empresa que tem menos risco, então, teoricamente, ela sempre vai negociar com um prêmio de múltiplo com relação à Movida. Mas um múltiplo próximo do que está sendo negociado Unidas, por exemplo, de 13,5 vezes, é muito plausível para a Movida, tá? E quando essa melhora na percepção do valor de Movida acontecer, isso ao longo do tempo, somado ao crescimento dos lucros que essa empresa deve entregar nos próximos anos, isso vai permitir uma valorização expressiva na empresa. É claro que a gente depende, primeiro, do crescimento dos lucros e dessa percepção de valor, que pode demorar para acontecer. Mas a tendência no longo prazo é que preço convirja para valor, então eu estou bastante otimista com a tese dessa empresa. Boa, Carlos. Ficou muito claro aqui e eu confesso que eu estou um pouquinho mais aliviado por a gente poder manter, né, a Movida dentro da nossa carteira. Você foi lá, foi checar e ainda faz bastante sentido tê-la dentro da nossa estratégia de investimentos. Ah, peraí. Ó, pra vocês não acharem que eu esqueci de vocês, ó, IRB representa atualmente 3,5% da nossa carteira, é uma posição relativamente pequena. Cielo representa 5% da nossa carteira e a Movida, que veio de brinde no episódio de hoje, representa 7% da nossa carteira. Muito bem, proporção de cada uma dessas empresas na nossa carteira. Show! Agora sim, pode ir? Pode ir, ok. Os 10 mil deles. Beabá da Bolsa. Nosso beabá hoje no pique, afinal de contas, tivemos uma explicação mais profunda aí em cima dessa incorporação que a gente comentou há pouco. Então vamos lá, ó. O que é beta, Carlos? Não é alfabeto grego, eu sei. Como é que a gente pode entender o significado dessa palavra no mundo dos investimentos? Bom, beta é uma
de certa forma, uma correlação, mas no sentido técnico ela não é uma correlação. O que significa o beta de uma ação? Normalmente você compara a ação, a variação da ação, com a variação do Ibovespa, né? O beta é a relação da ação com o Ibovespa. Esse índice, o que você encontra na internet para cada uma das empresas em diversos sites diferentes, ele indica o quanto a ação sobe ou desce em comparação com uma variação no Ibovespa, entendeu? Então é a relação da ação com o Ibovespa. Então, por exemplo, uma empresa que tem um beta de 1, o que significa que quando o Ibovespa subir 1%, teoricamente, essa empresa sobe 1%. Quando cai 1%, essa empresa cai 1%. Em contrapartida, o beta pode ser negativo também. Então, um beta de -1, por exemplo, essas empresas mais exportadoras, como o Suzano, elas podem ter um beta negativo. No caso de um beta de -1, quando o Ibovespa sobe 1, teoricamente o Suzano cai 1. E quando o Ibovespa cai 1, teoricamente o Suzano sobe 1%, entendeu? Então tem muita gente que usa estratégias para diminuir ou para aumentar a sua exposição ao beta, que é ao desempenho do mercado na sua carteira, de acordo com o otimismo com o mercado em si, ou o pessimismo com o Ibovespa de uma forma geral. Dá para dizer então que é utilizado pelo investidor como uma medida de risco. E a julgar pelo que você pontuou, quanto maior o beta, maior a exposição à volatilidade daquele determinado papel, daquela determinada ação. Ok, foco no beta que a conta fecha. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Bom, Carlos, mandaram eu lembrar aqui que o consumidor tem direito ao CPF na nota. Mas estão querendo mesmo fazer a gente pagar CPMF na nota. Claro que isso precisaria ser comentado neste, que é o quadro mais sério desse programa, só que não. Vem aí o... Ibovespa! Ibovespa! Chegamos ao episódio 20, número bastante simbólico e além disso a semana começou também no dia 20. Sabe o que essa coincidência quer dizer? Isso mesmo, nada. Segue a corrida pela vacina contra o coronavírus. A Johnson anunciou que a vacina dela entrou na fase 3. Isso mesmo, a Johnson tá desenvolvendo uma vacina. Já pensou? Vacina com cheirinho de camomila? Bem infância, gostei. A gente não sabe se a picada da vacina vai doer, mas no caso da Johnson pelo menos não vai arder os olhos, né? Agora o que dói mais que benzetacil no povo são os impostos. Tem um que só de falar o nome assusta mais que a menina do Exorcista, a CPMF. A sigla quer dizer Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Esse imposto já esteve em vigor antes no Brasil até 2007. De lá pra cá, todos os governos, eu disse todos os governos, tentaram colocar de volta esse imposto, que visa tributar transações financeiras feitas de forma eletrônica. Sabe qual que é o lance? Você vai sacar dinheiro? Vai pagar imposto. Transação bancária? Vai pagar imposto. Produtos manufaturados de alta complexidade, aqueles com várias etapas de produção, em cada uma das etapas vai pagar imposto. Vai encher o tanque do carro? Vai pagar imposto. Nossa, essa piada foi pior que o sistema tributário brasileiro, hein? Impostos no estilo da CPMF são cobrados em países superpotências, como por exemplo, Hungria, Paquistão e Honduras. Quero até mudar o nome para ver se emplaca o tributo. De CPMF é chamar ITF, mas essa é a mesma ideia, então não adianta nada. Seria igual chamar o lobo mau de Canis lupus nefasto. É ruim do mesmo jeito. Querem fazer até um teste com a CPMF, só que de 6 anos. Aparentemente o pessoal tá levando sua dica de longo prazo muito a sério, viu, Carlos? Bom, pessoal, vou indo nessa antes que tentem fazer o programa sem mim e eu só volte em 2026. Até mais! Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no @os 10 mil deles. É, meus caros, voou o tempo hoje. Vou dizer uma coisa pra você, essa explicação aí da Movida, a tese da Movida em função das movimentações desse segmento de mercado. Foi um show, hein? Foi um show. Inclusive eu não pedi pra você explicar o que era benchmark,
porque essa foi uma das perguntas, das interações que a gente recebeu ao longo da semana, Carlos. Então eu falei, não, deixa eu dar uma moral lá na interatividade. Explica para o nosso ouvinte o que é benchmark. Você usou várias vezes. A Localiza é o benchmark. Dá para enquadrar isso como um sinônimo de referência no mercado? Perfeito, Léo. Acho que não tem nem muito como complementar. Que benchmark é a referência. É o que você segue. Então, ali no caso do mercado de locação de veículos, qual que é a empresa que deve ser seguida, entendeu? O modelo que você usa como comparação para o resto é a Localiza. No caso do mercado de ações, por exemplo, qual que é o benchmark? Normalmente é o Ibovespa, entendeu? Porque é o índice que mede, que é a média do mercado, né? Então, se você for melhor do que o Ibovespa, você está indo melhor do que a referência, mas você tem a referência ali, entendeu? E o benchmark serve para isso, para você ter uma referência, o que olhar para ver se você está indo bem ou não. Perfeito. Quando a gente pensa em podcast sobre educação financeira, qual o benchmark? Os 10 mil deles. Ah, garoto, eu tô aprendendo tudo aqui. Apresentação e edição Leonardo Levati, comentários do maestro Carlos Castrucci, a produção do nosso Caio Melo, mídias digitais e identidade visual sob o comando de Matheus Fernandes, que está sendo orientado pelo nosso gestor de marketing aqui, Matias Mistro. Carlos, aquele abraço, até a próxima. Valeu, gente. Torcida pra subir semana que vem, hein? Fazia tempo que a gente não tava abaixo dos 12 mil reais. Mas é isso, semana que vem aguardo você e um abraço. Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.